Antes de interpretar a Viúva Negra, ela já conhecia o veneno dos bastidores de Hollywood. Antes de ser celebrada como símbolo de beleza e talento, Scarlett Johansson teve que aprender a sobreviver num mundo onde uma mulher forte é vista como uma ameaça. Ela conquistou tudo: fama global, milhões em bilheteira, respeito da crítica, mas, ao contrário do que muitos pensam, o seu percurso não foi feito apenas de aplausos. Foi também feito de batalhas contra estúdios, contra diretores, contra a cultura machista e, muitas vezes, contra o próprio sistema que a criou. Neste vídeo, vamos expor as tensões escondidas por trás da estrela. A batalha milionária contra a Disney, os atritos com colegas, os rumores sobre conflitos de ego, as acusações políticas, os momentos em que a imprensa tentou destruí-la e as vezes em que ela simplesmente se recusou a ser silenciada. Porque por trás da imagem perfeita existia uma mulher em guerra, não contra os outros, mas contra tudo o que tentava reduzi-la a apenas um corpo bonito. E esta é a história dela, sem filtros, sem piedade. Scarlett Johansson nasceu em Nova York em 1984 e desde criança demonstrava algo que poucos conseguiam definir. Começou a atuar aos 9 anos e antes dos 20 já era considerada uma promessa do cinema dramático. Mas foi com a entrada no universo Marvel, como Natasha Romanoff, que o mundo inteiro passou a conhecê-la e, ao mesmo tempo, a julgá-la. Enquanto os números nas bilheteiras disparavam, os bastidores revelavam tensões. Scarlett sentia-se usada como símbolo, mas raramente ouvida como mulher criativa. Em diversas entrevistas, denunciou o tratamento sexualizado que recebeu no início da carreira, a falta de papéis complexos e o desdém de muitos diretores que a viam apenas como um rosto bonito. À medida que ganhava espaço, ganhava também inimigos invisíveis. Na imprensa, nos fóruns online e até entre colegas. Sempre que se posicionava politicamente, era acusada de oportunismo. Quando exigia mais salário, era chamada de gananciosa. Quando processou a Disney, foi vista como ingrata. E ainda assim, nunca recuou. É neste campo minado, entre contratos milionários e ataques públicos, que se constrói a figura da Scarlett Johansson que o mundo não conhece. Scarlett Johansson tem uma das carreiras mais sólidas e versáteis de Hollywood. Dos papéis sensíveis em Encontros e Desencontros e A Moça com Brinco de Pérola, até a ação explosiva da Viúva Negra no universo Marvel, construiu uma filmografia que mistura arte, blockbusters e provocação. Foi indicada 2 vezes ao Oscar no mesmo ano por Marriage Story e Jojo Rabbit, e aclamada pela crítica pela profundidade emocional com que interpreta personagens em crise, mas também arriscou. Deu voz à inteligência artificial mais sedutora do cinema em Her e defendeu com ousadia o cinema de autor em projetos independentes. Paralelamente, tornou-se a atriz mais bem paga do mundo por vários anos, fruto do seu papel central nos filmes dos Vingadores. Mas o sucesso comercial nunca protegeu totalmente. Muitos viam-na como estrela de ação, poucos como atriz dramática de elite. E talvez por isso, cada novo papel parecesse uma afirmação silenciosa de que ela podia ser tudo, sem pedir licença. Scarlett nunca quis agradar, quis mostrar. E por isso mesmo, o mundo começou a vê-la com outros olhos. Alguns com admiração, outros com medo. Scarlett Johansson nunca foi uma mulher de escândalos previsíveis. As suas controvérsias não nasceram de festas descontroladas nem de comportamentos autodestrutivos. O que a colocou no centro das discussões foi algo bem mais inquietante: a sua recusa em ser passiva. A batalha mais emblemática veio em 2021, quando Scarlett processou a Disney. O motivo? O lançamento simultâneo de Black Widow nos cinemas e no Disney Plus, o que, segundo ela, violava cláusulas contratuais que garantiam lucros baseados na bilheteira. A atriz não apenas exigiu justiça financeira, ela expôs a ganância dos estúdios em plena pandemia. Resultado?
a Disney respondeu com um comunicado agressivo, insinuando que a ação era insensível ao contexto global da Covid-19. A opinião pública dividiu-se. Houve quem a visse como corajosa, desafiando um império que costuma esmagar quem se opõe. Mas também surgiram acusações de egoísmo, ganância e de estrela mimada. Scarlett, no entanto, não recuou. E o acordo final, confidencial, mas estimado em mais de 40 milhões de dólares, provou que ela não estava errada. Mas esse foi apenas o episódio mais visível. Scarlett já vinha enfrentando tensões há muito tempo. Em 2017, foi duramente criticada por aceitar o papel de protagonista em Ghost in the Shell, adaptação de um clássico japonês de anime. Acusaram-na de whitewashing, apagamento cultural. A atriz tentou se defender, dizendo que acreditava que o papel transcenderia etnias, mas a resposta do público foi impiedosa. O filme fracassou e a imagem de Scarlett sofreu um duro abalo. Pouco depois, outro projeto gerou polêmica, Rub and Tug, onde interpretaria um homem trans. Mais uma vez, as críticas vieram pesadas. Por que uma mulher cis deveria interpretar um papel trans? Scarlett desistiu do projeto, mas não sem antes deixar claro que a sua intenção era artística e não política. Como atriz, deveria poder interpretar qualquer pessoa, qualquer árvore, qualquer animal. A frase, tirada de contexto, inflamou ainda mais os ânimos. Na imprensa e nas redes sociais, Scarlett passou a ser um alvo fácil. Quando falava pouco, era acusada de frieza. Quando se posicionava, era chamada de arrogante. Quando assumia opiniões impopulares, era tratada como elitista. E quando errava, porque todos erram, não lhe era concedido o benefício da dúvida. Até mesmo o ativismo feminista dela foi questionado. Quando apoiou publicamente Woody Allen, apesar das acusações de abuso contra o diretor, muitos se perguntaram: onde está a coerência? Scarlett respondeu com firmeza: acredito na inocência até prova em contrário. Para uns, foi um ato de lealdade, para outros, hipocrisia. No meio de tudo, a atriz nunca se afastou do trabalho. Mas foi visível uma mudança. Menos entrevistas, menos presenças em eventos, mais silêncio. Uma mulher acostumada a falar, agora mais seletiva. Não por medo, mas por cansaço. Scarlett Johansson enfrentou o julgamento mais severo que uma mulher pode ter em Hollywood, o de ser demasiado complexa para encaixar em qualquer narrativa pronta, demasiado bonita para ser levada a sério, demasiado firme para ser amada por todos, demasiado humana para ser ídolo silencioso. E talvez seja justamente por isso que continua, porque no fundo, ela nunca quis ser unânime, quis ser real. Em 2025, Scarlett Johansson vive uma fase mais seletiva, mais silenciosa e talvez mais poderosa do que nunca. Longe dos papéis de ação que a tornaram globalmente famosa, ela agora prefere histórias intimistas, produções independentes e personagens que desafiam os limites convencionais de género e moralidade. O sucesso comercial deu lugar à curadoria artística. Após o acordo com a Disney, Scarlett fundou a própria produtora, This Pictures, onde assume o controle criativo dos projetos que desenvolve. Produz filmes, séries e documentários que refletem o seu olhar sobre o mundo, feminino, político, imperfeito. Na vida pessoal, vive com o comediante Colin Jost e a filha Rose, dividindo o tempo entre Nova York e Los Angeles. Mantém-se afastada das redes sociais e adota uma postura reservada, quase à prova de escândalos. Mesmo assim, continua a ser assunto, porque tudo o que Scarlett faz, ou deixa de fazer, é analisado. Mas hoje, ela parece mais confortável com isso, porque entendeu que, às vezes, o verdadeiro poder está no silêncio e na liberdade de escolher quando e se quer falar. Scarlett Johansson deixou de ser apenas uma atriz. Tornou-se um arquétipo, o da mulher que recusa ser limitada, que confronta o sistema,
que falha e volta mais forte. A sua trajetória inspira jovens artistas a exigirem respeito, espaço criativo e autonomia, mesmo quando isso significa abrir mão da simpatia pública. Foi pioneira em denunciar práticas abusivas dos grandes estúdios. Abriu debates sobre contratos, sobre representação, sobre coerência entre discurso e ação. Ao longo dos anos, redefiniu o que significa ser uma estrela em Hollywood. Scarlett mostrou que beleza e profundidade podem coexistir, que vulnerabilidade não anula força e que sim, uma mulher pode ser tudo o que quiser, mesmo que o mundo não esteja pronto para isso. O seu legado não é perfeito, mas é verdadeiro e por isso impossível de ignorar. Scarlett Johansson nunca quis ser um mito. Quis trabalhar, criar, respirar arte, mas foi empurrada para o centro de uma indústria que transforma tudo em espetáculo, até a integridade. Enquanto uns viam apenas um rosto bonito, ela desenhava uma carreira feita de riscos, de recusas, de rupturas. Hoje, a sua imagem permanece, mas é mais do que uma silhueta num cartaz. É símbolo de uma geração de atrizes que entenderam que fama sem voz é só uma vitrine vazia. Scarlett usou a dela, às vezes de forma polêmica, outras vezes em silêncio, mas sempre com intenção. Algumas histórias nunca são contadas, mas agora você já sabe. E você? Vê Scarlett Johansson como estrela ou como símbolo de resistência? Se quer conhecer mais verdades ocultas sobre os rostos mais famosos do mundo, continue conosco, porque aqui a beleza não é o final da história, é só o começo do que ela esconde.